Viva! Este exercício é-nos pedido para calcular a área da parte sombreada desta figura. E vamos começar pelo seguinte, vamos calcular a área aqui do nosso círculo e depois vamos a isso retirar a área do nosso triângulo. Se ao círculo retirarmos o triângulo, aquilo que obtemos é então a parte sombreada. E portanto, temos o seguinte, a área do nosso círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. O enunciado diz-nos que o raio é igual a 1, e sendo assim, fica π vezes 1 ao quadrado, ou seja, π. Já temos então a área do círculo calculado. Vamos calcular agora a área do triângulo, e na área do triângulo temos o seguinte, a área do triângulo é igual a base vezes a altura a dividir por 2. Ao olhar aqui para a figura, os alunos têm que se lembrar do seguinte, têm que se lembrar que este ângulo aqui está inscrito numa semicircunferência. E os ângulos inscritos numa circunferência têm sempre metade da amplitude do seu arco. Ora bem, se isto aqui é uma semicircunferência, significa que ele tem 180 graus. Logo, este ângulo só pode ter metade dessa amplitude e, por isso, é um ângulo reto. Isto é importante para o nosso problema, uma vez que temos então aqui um triângulo retângulo. Eu vou desenhar então aqui esse triângulo retângulo para se perceber melhor. Tenho aqui o meu triângulo, que é então retângulo, e tenho aqui o meu ângulo x. Tenho aqui o meu cateto oposto e aqui o meu cateto adjacente. E aquilo que eu quero é calcular a área deste triângulo. E sendo assim, isto aqui é a base e aqui será a altura. Pegando na trigonometria, temos a seguinte fórmula. Temos cosseno de x é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O enunciado diz-nos que o raio desta circunferência é 1. E, portanto, se o raio é 1, significa que a medida que vai desde aqui até aqui, ou seja, esta medida, que é o diâmetro, é então 2 vezes o raio. E, portanto, aqui a hipotenusa do nosso triângulo mede 2. Voltando aqui ao seno de x, temos cateto oposto, que é o h, sobre a hipotenusa, que é 2. Resolvendo isto em ordem h, obtemos o seguinte. Obtemos que o h é igual a 2 vezes o seno de x. Vamos fazer a mesma coisa, mas agora para o cosseno, e temos que o cosseno de x é igual ao cateto adjacente, que é b, a nossa base, a dividir pela hipotenusa. Resolvemos também aqui em ordem a b e obtemos 2 vezes o cosseno de x. Indo então aqui à nossa fórmula do triângulo, temos o seguinte, temos base vezes a altura a dividir por 2. Eu vou continuar aqui em baixo, uma vez que já tenho aqui pouco espaço. E, portanto, aquilo que nós temos é o seguinte, é a base, 2 vezes cosseno de x, vezes a altura, que é 2 vezes seno de x, e tudo isto a dividir por 2. Aqui nesta fração, este 2 pode cortar com este 2, uma vez que temos a multiplicar e a dividir por 2, e obtenho o seguinte, obtenho então, depois simplificado, 2 vezes o seno de x, cosseno de x. Esta fórmula não vem no vosso formulário, no entanto, se tiverem presente as fórmulas de trigonometria, saberão o seguinte, saberão que seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x. E, portanto, ter isto, 2 seno de x cosseno de x, ou ter isto, é a mesma coisa. Vou então calcular a área da minha região sombreada, e a área da região sombreada é igual à área do círculo menos a área do triângulo. Ou seja, a área da região sombreada é igual à área do círculo, que é π, menos a área do triângulo, que é seno de 2x.
E assim concluo o exercício e a resposta certa é a resposta A.